De que adianta o homem tentar ganhar sua vida quando na verdade ele está perdendo? E eu começo esse vídeo pensando da seguinte forma. Às vezes eu converso com alguns amigos e falando a respeito de trabalho, é um negócio que geralmente a gente entende que o trabalho deve ser algo sofrido, né? Que o trabalho tem que ser da forma como ele é, que a gente não pode ter amor pelo trabalho, que isso é uma utopia, que isso é uma ilusão. Mas o que realmente que é o trabalho, né? De fato, será que a gente precisa usar todo o nosso tempo, usar toda a nossa vida, usar toda a nossa energia para dedicar a essa função que talvez só nos traz infelicidade? A gente acorda pela manhã sem vontade de trabalhar, sem vontade de realizar essa tarefa. O trabalho ele é interessante porque a palavra do trabalho, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela vem do latim, que significa tripalium, né? Tripalium é um instrumento de tortura, né? Então, quando a gente conecta o trabalho à nossa vida, a gente já entende que o trabalho tem que ser algo sofrido, tem que ser algo torturante. E será que realmente é isso, trabalhar? Será que sua função aqui nesse mundo, você veio exclusivamente para ser usado como uma pilha, como uma bateria para a vida de alguém? Enquanto aquela pessoa que você olha, aquele seu superior, ou qualquer outra pessoa que não seja do seu trabalho, mas que tem uma vida que você considera muito mais tranquila que a sua, parece que a vida dela não é usada como uma pilha, parece que ela realmente vive aquilo que ela gostaria de viver, enquanto basicamente você talvez esteja no ônibus, esteja no metrô. Aí, pensando, né, como sua vida poderia ser melhor se você tivesse outro trabalho. Talvez você está nos seus primeiros anos de trabalho e se depara com a seguinte situação. Sei lá, faz 3 meses que eu estou na fase de experiência e eu não vejo a hora de me aposentar. Só que é interessante porque na geração dos nossos avós, ou até mesmo dos nossos pais, depende da idade, essa geração elas lutavam pela aposentadoria, né? Então, você falar para uma pessoa hoje que você trabalha de forma informal, ou de que você trabalha sem registro, coisa do tipo, essa pessoa vai falar, mas você não vai ter aposentadoria? E o que seria aposentadoria? A gente pensa sobre aposentadoria, a gente nota que a aposentadoria nada é de uma etiqueta que o sistema coloca na gente, a sociedade, para falar, você está válido, você está inválido. Seu tempo é de qualidade, seu tempo não é de qualidade. E aí você luta uma vida toda, para no final da vida, você achar que sua aposentadoria vai conseguir te dar tranquilidade, para você ter uma vida mais tranquila, e simplesmente ficar parado e ganhar o dinheiro, o mesmo dinheiro que você ganha talvez hoje, atualmente. E aí quando você chega na aposentadoria, continua a mesma coisa. Talvez você possa olhar para as pessoas que se aposentam recentemente e você vai notar a seguinte questão, que essas pessoas mesmo aposentadas, a vida delas talvez continue pior, a mesma coisa, ou talvez essas pessoas aposentadas, esgotadas, continuam tendo que trabalhar, porque a vida não mudou. E aí você está aí, se iniciando nos seus primeiros anos de trabalho, e se olha nesse mundo e não entende. Será que é a minha função, eu vim aqui para realizar somente isso? E é como se a sua vida girasse exclusivamente em torno da aposentadoria. E esse é o caminho que todos seguem, esse é o caminho que você deve seguir. Não existe outro caminho. Aqueles que não seguem esse caminho é porque têm sorte, aqueles que não seguem esse caminho é porque é herdeiro. Mas a grande maioria precisa seguir esse caminho. Porque quando você olha e analisa a sua vida, porque quando você vê todas as dificuldades que ao seu redor acontece, quando você está no semáforo e vê alguém pedindo dinheiro, quando você passa algumas horas de fome, você pensa o seguinte, imagina viver com fome por 1 dia, por 2 dias, imagina não ter um teto para dormir, imagina não ter o dinheiro do aluguel, imagina não conseguir comprar as coisas que eu gostaria. Note que tudo isso nem aconteceu e você já está sofrendo. Isso nada mais é do que o medo. O medo que muitas vezes é uma ilusão da sua mente, porque você tem um potencial muito maior de fazer outras coisas, mas por ter medo, você precisa
aceitar aquilo que o mundo te oferece. O problema é que o mundo te oferece não é o melhor para você. Não é o melhor que você poderia estar fazendo. Não está ligado com o que você gostaria de estar fazendo. O mundo te oferece e ele te quer o máximo de você pelo menor preço possível. Se você pensar pelo valor do salário mínimo atual aqui no Brasil, 1.320, algo em média, mais ou menos isso. Se você divide isso por dia, dá R$44. O que você faz com R$44 hoje? E aí você começa a entender que nada mais é do que você está vendendo um dia da sua vida por R$44. E aí quando você vai comer talvez uma pizza, basicamente você está tirando 2 dias da sua vida que você trabalhou ali cansado, com dores, com cansaço mental, com cansaço físico, para comprar uma pizza. Isso ainda é um luxo, porque vai ter pessoas que nem condições de comprar uma pizza têm. Talvez esses R$44 que você ganha por dia seja só para pagar só a água que você toma banho, a energia que você usa para assistir TV e deixar sua geladeira ligada, para pagar sua internet, que você usa poucas horas do dia, para pagar uma mensalidade do streaming, de uma Netflix, enquanto sua vida está esvaziando e você não consegue nem sequer olhar e pensar que como que você vai conseguir comprar uma casa, financiar um apartamento, morar, talvez de aluguel mesmo, mas numa casa melhor, porque isso é inviável para o atual momento. Enquanto você ganha R$44 por dia, tem casas que se você fosse pagar a diária, vamos dizer assim, seria R$100 por dia. E você não tem, porque o que você... R$100 por dia é quase 2 dias e meio de trabalho. Então note que você começa a ter esses medos, e esses medos te impedem de você tomar uma atitude adiante. Te tira o significado da sua vida. Faz com que aquilo pareça estar certo. Você trabalhar dessa forma, você sofrer, você ser escravizado por esse trabalho. Parece fazer sentido. E parece que tudo o resto é uma ilusão. Tudo o resto é um sonho. Ou talvez uma utopia. E aí eu te faço o seguinte questionamento. Se o dinheiro não existisse, o que você faria? Você realmente estaria trabalhando com o que você está trabalhando hoje em dia? Você estaria fazendo isso? Ou, outra reflexão, se hoje fosse seu último dia, você iria para o trabalho? Então note que de repente a gente acaba aqui deixando que o dinheiro sim tome conta da nossa vida. O dinheiro é algo ruim? Depende. O dinheiro nada mais é do que você dedicar seu tempo fazendo alguma tarefa em troca de dinheiro. Então você pega seu tempo, usa seu tempo para fazer determinada coisa e o dinheiro vem. Então quando eu te questiono a respeito dessa questão, se o dinheiro não existisse, eu abro outra reflexão. O que você ama fazer? O que você realmente gosta? Porque quando você começa a pensar isso, por mais que seja, existe qualquer coisa, por mais que seja, você ache que aquilo que você ama fazer seja algo doido, seja algo que as pessoas não vão entender, ou seja algo que não dê dinheiro. É isso que te impede de fazer sair dessa situação atual. É esse medo de fazer, de realizar algo que você gostaria, que te impede de dar um passo, que te impede de mudar a sua vida. Eu não estou aqui para te oferecer nenhuma fórmula secreta, nenhum curso, nem nada do tipo. Mas basicamente, eu lembro que tempos atrás, meu último trabalho registrado, eu estava numa situação mais difícil da minha vida. E, na época eu já tinha minhas filhas, mas não tinha nenhuma condução. Tinha que ir de ônibus, atravessar a cidade. Basicamente perdi uma média de 1h30. Tem gente que perde muito mais, mas eu perdi 1h30 de ida, 1h30 de volta. E eu lembro que sempre que eu estava no ônibus eu me questionava, quando que eu vou sair dessa situação? Quando que eu vou sair dessa situação? Porque eu olho as pessoas com carro, no percurso que o ônibus fazia eu olhava aquelas casas bonitas e falava, meu, com isso aqui que eu ganho, não tem condições nenhuma de eu conquistar nenhuma dessas coisas. Porque basicamente o dinheiro que eu ganho só serve para pagar as contas, chegar no final do mês eu não tenho nenhum luxo. E aí quando eu olhei essa situação, eu cheguei na seguinte conclusão. Ou eu aceitava aquilo ali para o resto da minha vida, acreditando
que os momentos de prazer da minha vida seria nas férias, seria nos finais de semana e na aposentadoria, e isso demoraria para ocorrer e seria como se minha vida inteira fosse criada somente para realizar essa tarefa, para que eu pudesse descansar só um pouquinho, ter pequenos prazeres e sacrificar toda uma vida. Ou eu abriria mão de tudo isso e tentaria e me arriscaria, independente do que fosse ocorrer, mas eu me arriscaria até dar certo aquilo que eu acredito. Não precisaria ser naquele momento, quando eu fiz isso, não foi em busca de realizar um sonho, mas o primeiro passo foi em busca de ganhar um pouquinho mais, de mostrar que minha vida vale muito mais do que R$44. Não que o valor de R$44 seja indigno. Pelo contrário, todo o trabalho é digno. O que eu estou querendo te dizer aqui nesse momento é que se você tem medo se você não consegue sair do seu trabalho atual e sua vida tá em torno de pagar a conta e você não tem prazer e está com depressão e está com problema, mas você gostaria de estar vivendo outra vida, você gostaria de estar fazendo outro trabalho, saiba que isso é medo. Saiba que isso é justamente o que eles precisam que você tenha para que você sacrifique uma vida inteira em troco de pouco dinheiro. E não falo somente pelo dinheiro, em troco de infelicidade, em troco do medo. Você está sacrificando sua vida enquanto aquele que te paga está confortável, está feliz, está em paz. Mas você está aí preocupado se amanhã vai ter condições de pagar suas contas. E é acreditando que não pode sonhar, acreditando que o sonho é uma ilusão. Que a primeira coisa que você tem que fazer, mas tenta entender o seu valor, tenta entender tudo que você abre mão no seu dia para estar realizando essa tarefa. Você pode ganhar dinheiro de inúmeras formas, justas, corretas, e que não seja tão difícil, que não te tome seu tempo todo, que não te tome seu dia, e que ganhe até um pouco mais, ou ganhe muito mais. Mas para isso você não pode deixar que o medo te conduza, que o medo te impeça. Porque a única coisa que está te impedindo nesse exato momento, pode ser que você fale, eu tenho filho para sustentar, eu não tenho condições, eu tenho que trabalhar em dobro. Mas se enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. E por mais que você ganhe um aumento no seu salário, isso não vai mudar nada. Talvez de R$44 por dia chegue a 50 e ainda não vai mudar nada. Então, nesse momento, você tem que olhar, parar e refletir e aceitar que esse medo vai sempre existir, mas que você precisa ter a coragem de fazer ou aquilo que você gosta ou dar um pouco mais de valor no seu dia. Seja até mesmo para conversar com o seu patrão, se você tiver essa abertura. Se não tiver, saiba que se qualquer coisa que você arrisque, você ganha um pouco mais. Se você fizer um bombom para vender na rua, você ganha mais. Brigadeiro, você ganha mais. Qualquer coisa que você faça, você ganha mais. Mas duas coisas vão te pedir que faça essas coisas. O medo e a vergonha. A vergonha das pessoas te julgar porque você está tentando fazer algo que elas não têm coragem. A vergonha de se expor para tentar vender algo. A vergonha de se expor e falar que você está em busca do seu sonho. Isso vai te impedir. E é exatamente isso que eles querem. Que você continue sendo esse, submisso, manipulado por eles, e que você sacrifique sua vida inteira para que eles ganhem muito, e quando chegar no fim da sua vida, a sua bateria acabou, você não é capaz de oferecer nada, e você não tem energia mais para fazer nada, e você vai ter que ter a mesma vida, só que agora não mudou nada, e talvez você só tenha um pouco tempo de vida. Então acredita no seu sonho, não tenha medo, não deixe que isso te manipule, não deixe que te humilhe, porque o que as pessoas mais vão tentar fazer é isso. Poucos têm coragem de fazer isso. Se você sente no seu coração, faça.